Olá, o Meio Ambiente por Inteiro está no ar. Uma fruta completa e versátil, que vai bem em diferentes ocasiões. No encontro entre amigos, ela aparece em forma de vinho. Se tem criança no meio, o suco de uva é sempre uma boa pedida. No programa desta semana, vamos mostrar o cultivo da uva e as diferentes formas de consumir esse superalimento, que além de trazer inúmeros benefícios para a saúde, faz girar a economia. Estamos a 2.100 quilômetros do sul do Brasil, em pleno centro-oeste. Nesta propriedade, 300 toneladas de uva são cultivadas por ano, em 15 hectares de terra. O responsável pela produção é o seu Vanderlei, gaúcho que adotou o Planalto Central há quase 4 décadas. 15 anos atrás, ele viu uma oportunidade de investimento e apostou no cultivo de parreiras. Mesmo quando poucos acreditavam que o negócio, em pleno clima seco, pudesse dar certo. O pessoal não acreditava muito, né? Porque Brasília é um clima tropical, né? Sem muita pesquisa, sem muito avanço tecnológico na produção de uva, né? Mas corremos atrás, conseguimos através da assessoria de Jales, né? Da Embrapa de Jales, e obtivemos sucesso. Qualquer um pode produzir, não tem muito mistério, não tem muita cerimônia não. As uvas Niagara e Isabel são as duas variedades que encontramos por aqui, também conhecidas como uvas de mesa, aquelas que compramos para fazer um lanche ou para consumir no café da manhã. A uva de mesa está longe de ser ideal para a produção de vinho, mas ela rende geleias e sucos saborosos. Com o passar do tempo, senti uma necessidade de dar uma diversificada, né? Para ver se melhorava a rentabilidade no campo, né? Porque tá feia a coisa. As parreiras se adaptam em regiões com temperaturas entre 15 e 30 graus. O período de colheita também é influenciado pela intensidade da luz, a que a planta fica exposta. Para garantir a qualidade da fruta, irrigação. As plantas de uva só não suportam solos muito secos, sem irrigação, nem solos encharcados, e muito menos aqueles com alto teor de sódio. A condição climática do Cerrado favorece a produção de uvas na região. Os dias ensolarados e quentes e as noites frias de inverno contribuem para o cultivo de determinadas variedades da fruta, especialmente aquelas destinadas a vinhos finos. Graças ao clima, o Centro-Oeste permite 2 safras ao ano. No sul do país, por exemplo, apenas uma. Outra grande vantagem de se ter uma produção local é a pegada ecológica, principalmente no transporte do alimento. A pegada ecológica calcula quanto cada pessoa consome e como essas ações geram impactos no meio ambiente. Os gastos que se teriam de trazer essa uva do sul do país para o centro-oeste, vamos dizer assim, porque por conta da remuneração que se dá aqui, seriam enormes, com emissão de gases, poluentes, uso de câmeras frigoríficas caminhões frigoríficos, né, que estariam emitindo gases aí nocivos à camada de ozônio, mas aqui nós não precisamos desse tipo de transporte. Aqui nós conseguimos fazer isso tudo com eficiência, sem ter que gastar com distância, sem ter que gastar com emissão de produtos, sem ter que gastar com N fatores. Hoje, seu Vanderlei conta com o próprio espaço para vender produtos diversos. Entre eles, é possível encontrar sucos e geleias, como já falamos aqui, e também bolos. Antes de criar o empório, o produtor rural distribuía as uvas nos grandes mercados da região. A Niagara e a Isabel são duas variedades de uva mais sensíveis que as uvas sem semente, né? Então, o grande problema dessa uva vir do Rio Grande do Sul ou de outro estado do Paraná, no caso, é muito difícil porque o tempo de prateleira dela diminui muito, né? E para nós não, a gente colhia de manhã ou à tarde, e outro dia de manhã já estava na banca, já estava à venda no supermercado. Então nós tínhamos um ganho de durabilidade, de qualidade muito grande.
Desde 1995, os produtores contam com um incentivo à agricultura. É o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O Pronaf oferece crédito ao produtor rural com taxas de juros mais baixas que a inflação. Para obter o benefício, o agricultor precisa de 50% de renda bruta, advinda da produção no estabelecimento familiar e rural. O financiamento pode ser útil para a compra de máquinas agrícolas ou mesmo para cobrir o custo das safras. Segundo a Embrapa, o Brasil é responsável pela produção de 1,5 milhão de toneladas de uvas ao ano. Desse volume, metade é voltada à comercialização de uvas de mesa. Já os outros 50% são destinados a sucos, vinhos e outros derivados da fruta. Os benefícios da uva são inúmeros. Para aproveitar todos eles, a fruta deve ser consumida com a casca e a semente. Fonte de vitamina C e complexo B, a uva protege o sistema circulatório, sem falar que diminui o risco de derrame e infarto. O que talvez pouca gente saiba é que a uva tem ainda um componente chamado de resveratrol, antioxidante que auxilia no controle hormonal. Tudo isso faz dessa frutinha um super alimento. Bom para quem planta, ótimo para quem consome. E qual a diferença, professor, como produtor e como também... No próximo bloco, Cristiano Oliveira vai conhecer um produtor de uva orgânica que planta em uma terra cheia de cascalho. A gente volta já. No primeiro bloco, nós vimos que a uva é benéfica para a nossa saúde. Também pode ser cultivada em todas as regiões do país. E a produção de uvas de mesa se baseia em duas variedades, a Niágara e a Isabel. Vamos explicar melhor que uvas são essas. A Niágara é resultado de um cruzamento de dois tipos de uvas. Chegou ao Brasil ainda no século XIX. Tem muito suco, é ótima para ser consumida in natura e para ser usada na produção de vinho comum. Há a branca, com pele verde, e a rosada. Já a Isabel se tornou essencial no desenvolvimento da produção de uvas no Brasil. É a cultivar mais plantada na região sul do país. É considerada rústica e muito produtiva. E neste bloco, nós vamos conhecer o parreiral do senhor Renato. Nesta área aqui, são 300 parreiras que produzem belas uvas. Olha só como estão esses cachos aqui. Por favor, senhor Renato, vem dar mais informações para a gente. O senhor me disse que essas uvas foram colhidas, aliás, foram plantadas há 10 anos, mais ou menos. Exatamente. Aqui. E como é que está hoje essa produção de uva? Bom, nós aprendemos muito durante esse processo. A primeira produção foi com 5 anos e temos melhorado a cada ano, né? Conseguimos já a certificação orgânica, né? São uvas orgânicas, e estamos satisfeitos, né, com o projeto está andando conforme planejamos. O parreiral do seu Renato chama a atenção por 3 motivos. Os 2 primeiros são: a área é bem pequena, 2.500 metros quadrados, e a terra não é das melhores. É um processo de melhoria constante. Todo ano que fazemos pelo menos 2 coberturas de adubação, né? E sempre que revolvemos a terra e encontramos pedra, elas são tiradas e usadas para fazer algum tipo de obra, né? Mas que não fique dentro do parreiral. A terceira característica que chama a atenção é que o cultivo é totalmente orgânico. E qual a diferença para o senhor, como produtor e como também vendedor dessa uva, em ser orgânico, em respeitar ao máximo o meio ambiente? Primeiro que é um desafio, né? Você partir para a produção orgânica, né? E por outro lado é um benefício que você está passando para a população de não ter perigo de toxicidade nenhuma na fruta. É uma fruta de uma qualidade excepcional. Para manter a produção orgânica foi preciso investir em algumas precauções. Para eliminar ou diminuir a presença de insetos e pássaros, foi instalada uma manta usada em estufas para a produção de verduras. Com isso, não é necessário o uso de inseticidas ou herbicidas. Há algum tempo o senhor fazia
Uva passa, o senhor fazia suco também, deixou de fazer, vai continuar a fazer, como é que está isso? Bom, a uva passa nós já produzimos para consumo, né? Elas ficaram muito boas. E o suco também já foi uma evolução, né? Começamos com uma produção menor e agora já estamos conseguindo produzir um suco de qualidade melhor e com a técnica mais apurada. Mas é claro que uma boa produção de uvas não fica restrita a uma cobertura, boa adubação. Tem um cuidado que normalmente não é visto em outras culturas. Na época da irrigação, se você observar, a irrigação ela está da planta para baixo. Você não molha as folhas, você não molha o fruto, porque no momento da formação dele, você tem que evitar fungo. Então, umidade na planta não é bom, a umidade só na raiz. Então, é um dos primeiros cuidados que a gente tem que ter. O outro, você vê que tem o sombrite, ele evita o ataque de pragas, de insetos, né, e até de pássaros, né? E mais normal são esses tipos de cuidado, né? O sistema de irrigação, então, não passa de 1,60 m. Este aqui, por exemplo, tem um máximo de altura 1,60 m. O Carlos, que é extensionista lá da Emater, está aqui comigo. Olá, Cristiano. Carlos, fala uma coisa para mim. Por que plantar uvas no Distrito Federal? Melhor, por que plantar uva no Centro-Oeste? A região do Centro-Oeste tem aí as melhores condições de clima para o cultivo da uva. Nós temos um clima que tem calor durante o dia, frio durante a noite, é quase que um clima de deserto, né? Nós temos umidade baixa, luminosidade alta. Então essas condições juntas, elas oferecem condições para a gente produzir a melhor uva do país. Como eu disse, a produção aqui é orgânica. Para o Carlos, quem quiser ficar no atual mercado de frutas deve continuar com esse pensamento. Devido à rapidez que a informação circula no país, né, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, né, tem feito essa mudança, né, tem contribuído para essa mudança. As pessoas já não querem mais consumir veneno da forma como vinham consumindo sem conhecimento, né? E assim, eu não quero alarmar, mas isso é o dia a dia, é a prática do uso. O país é o maior consumidor de veneno, né, se for considerar consumo de veneno em outros países, aí, o Brasil é grande consumidor. Mas as pessoas que estão cultivando estão mudando essa visão. Muito agricultor do sistema convencional, e no sistema convencional é esse que usa adubo químico e veneno, já está vendo que é vantagem mudar para um sistema que use menos veneno e menos adubo químico, porque fica mais barato o sistema de produção. O custo de produção fica menor. E você ainda tem o benefício da saúde do trabalhador e da saúde do meio ambiente, né? Você não tem o solo contaminado com resíduo químico. Ah, tem um outro manejo na produção de uvas que faz toda a diferença: a enxertia. É a união entre duas plantas por meio de um corte. A que toca o solo é a responsável por capturar nutrientes necessários. A de cima tem a função de produzir os frutos. Ainda está difícil de entender? Justamente por isso a gente pediu ao Renato para fazer o enxerto. Definido onde nós vamos fazer o enxerto, nós fazemos uma abertura central. Aí nós trazemos a planta aqui, a variedade que vai ser enxertada. Então aqui nós temos a variedade que nós queremos enxertar. Nós fazemos um corte em cisel. Ele fica como uma cunha. Ele entra nessa abertura. E agora ele recebe um isolamento. Esse fechamento é para evitar a entrada de fungos ou outra contaminação. A seiva que circula por aqui vai entrar por essa nova planta e vai começar a sair a brotação. Aqui nós temos um enxerto já realizado que você pode demonstrar dentro de meses o que acontece. Aqui nós já temos a nova planta já frutificando. A Embrapa, ela desenvolveu uma uva, né, que eles chamam de uva brava, né, que é a uva que vai estar em contato com o solo. É uma planta resistente, né,
mas que ela não produz. Então você colocar desse, eles chamam de cavalo, né? Você planta o cavalo, quando ele desenvolve, no momento certo, você poda, corta o cavalo e faz o enxerto com a variedade de uva que você escolhe. Você pode enxertar qualquer uva. Aqui a escolha foram essas 3, mas eu poderia ter uma Cabernet Sauvignon, poderia ter uma Shiraz. Ela aceita o enxerto, né? E essa variedade do cavalo que nós usamos aqui, esse desenvolvido pela Embrapa, ele é muito resistente, né? E está aí o exemplo, né, da produção. Nós temos aqui a uva que é o marco para a produção de vinho no país. É a Isabel. Você falou, a gente tem uva de mesa? Tem. Aqui tem Niágara, né? Tem Niágara rosa e Niágara verde. Mas tem Isabel, que é o carro-chefe da produção de vinho no país. Ela foi importante na introdução no Nordeste, na Bahia, em Pernambuco, como foi importante no Rio Grande do Sul. E para a região Centro-Oeste ela está indo muito bem. E é exigente, não? Não, é relativamente simples o cultivo, né? A Niágara é um pouco mais exigente. Mas a gente consegue conduzir essas variedades sem muito problema. Parte do trabalho da análise de solo para fazer a identificação de quais os nutrientes que essas plantas precisam. Uma variedade de uva francesa que se adapta... No próximo bloco, a Priscila Roster volta para falar da produção de vinho. A gente volta já. No programa desta semana, você acompanhou, em pleno Cerrado, uma plantação de uvas de mesa, aquelas vendidas em feiras e mercados para o consumo imediato. Também conheceu um produtor de uva orgânica que planta em uma terra cheia de cascalho. Agora é a vez de falarmos de uma das bebidas mais antigas do mundo. E a gente começa com uma curiosidade. Você sabia que na Grécia Antiga, o anfitrião tinha o costume de dar o primeiro gole no vinho? Ele fazia isso para provar aos convidados que a bebida não estava envenenada. Foi daí que surgiu a expressão saúde. Da Grécia Antiga, vamos direto para o Brasil de hoje. Mais precisamente, Planalto Central. A paixão por vinhos acompanha Ronaldo Triaca há pelo menos 2 décadas, mas somente há 5 anos ele decidiu cultivar uvas para produzir vinhos finos no meio do Cerrado. A grande virada aconteceu depois de ter contato com uma técnica chamada de poda invertida, desenvolvida no Núcleo Tecnológico de Uva e Vinho da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais. A tecnologia, também conhecida como dupla poda, consiste em enganar a parreira, com a inversão do ciclo produtivo. Com essa tecnologia, nós vamos podar em agosto, até março essa videira só vai crescer, né, fortificar, e em março nós vamos podar novamente e daí sim para frutificar, e nós vamos deixar os cachos. E por que isso? Porque no período, nós temos um clima muito bem definido aqui no Planalto Central, onde são 6 meses de chuva, mais ou menos 6 meses de seca. E ela sendo podada em março, ela vai estar frutificando ali em abril, maio, onde as chuvas praticamente cessam. E nós temos o melhor clima, digamos assim, para se produzir bons vinhos ou vinhos finos de qualidade. A principal uva encontrada aqui é a Syrah, uma variedade de uva francesa que se adapta super bem ao clima do Planalto Central. A Syrah também é encontrada em outros países, como Austrália e África do Sul. Você lembra que no início do programa a gente mostrou as uvas de mesa e falou também que ela não é ideal para a produção de vinho? Pois é. Enquanto as uvas próprias para consumo têm a casca mais fina e polpa mais firme, as uvas de vinho são pequenas e possuem casca muito grossa,
o que ajuda a dar o sabor da bebida tão popular no mundo inteiro. As uvas de vinho também são muito mais doces. O teor de açúcar é muito importante no processo de fermentação. Para transformar açúcar em álcool, quando tem a fermentação, você precisa, agora não vou lembrar exatamente, entre 14 e 17 gramas de açúcar para transformar em 1 grau alcoólico. Então multiplica isso por um vinho que tem 15 graus, quanto de açúcar tinha que ter na uva, né? Então a uva tem que ser muito doce. Para que o vinho fino seja de qualidade, as uvas precisam ser colhidas bem maduras, com o chamado Brix adequado. O Brix representa justamente a quantidade de açúcar na fruta. Da colheita, segue para a vinícola. Vai para a vinícola, né? Passa na desengaçadeira, que você vai separar o cacho do grão, depois vai para a fermentação, depois uma outra fermentação que é malolática, né? E logo depois o vinho estará pronto. E se você pensa que a preocupação do Triaca se limita às etapas do processo de produção do vinho, está bem enganado. As videiras são mantidas sem o uso de herbicidas. O capim é cortado manualmente e serve de adubo para as próprias plantas no local. Esse mesmo capim serve também como barreira física para evitar o nascimento de plantas daninhas. Outra preocupação de Triaca é dar a correta destinação às embalagens usadas pela equipe no cultivo das videiras. A primeira vindima, que é a colheita da uva, foi feita em setembro do ano passado, na propriedade. 100 quilos de uva Syrah resultaram em cerca de 80 garrafas de vinho. A colheita foi realizada pelos hóspedes da ecopousada de Triaca e teve um gostinho especial. E se você está aí se perguntando quanto vai custar uma garrafa de vinho feito no Cerrado? Bom, o valor pode variar de 80 até 300 ou 400 reais. Tudo vai depender da qualidade do vinho produzido aqui. Nós fizemos essa primeira colheita, que na verdade é o primeiro vinho fino do Distrito Federal, né? Esse Syrah, que se chama Seu Claudino, em homenagem ao meu falecido pai. E agora, no segundo semestre, estaremos colhendo aí próximo entre 2.500 a 3.000 garrafas e estaremos também elaborando mais um Syrah, né, com mais quantidade para poder estar atendendo principalmente ao nosso hóspede da pousada, mas também a todos os visitantes, que a nossa ideia aqui é tornar essa região forte em enoturismo. Para este ano, a expectativa é colher 3.000 quilos de uvas e produzir cerca de 2.500 garrafas de vinho. Como a ideia é desenvolver um vinho mais refinado, a safra será anual. Para a Triaca, o futuro do enoturismo aqui no Planalto Central é promissor. Essa região, especificamente aqui do PADEF, onde nós vamos construir a vinícola desse grupo de 9 produtores, nós pretendemos criar um polo, né, vitivinícola aqui, para que os visitantes venham conhecer a região e visitar essas diversas vinícolas aqui, como se faz em outras regiões, né? Fazer degustação também? Sim, piqueniques, degustações no meio do vinhedo, né? Enfim, tudo que se pode praticar no enoturismo nós pretendemos fazer aqui. O Planalto Central cada vez mais ganha visibilidade e atrai os olhares do país quando o assunto é vinho. Eu acredito que a gente tem aqui o que seria o terroir do Cerrado de altitude. Nós temos o Cerrado nosso aqui é 900 metros, 1.000 metros de altitude, né? Nós temos uma vantagem que a gente tem períodos longos de estiagem, sem chuva nenhuma. E uma das coisas que mais prejudica a uva é a chuva no final, perto do período da colheita, que a uva fica encharcada, fica mole e não fica legal para produzir vinho. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se quiser conferir esse e outros programas, visite o nosso site e veja qualquer uma das atrações da TV Justiça pelo nosso canal no YouTube. Você também pode enviar um e-mail e sugerir um tema para a gente abordar aqui. Um abraço e até a próxima!
Música